Lucas 24, os versos 44 até o 49, diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Senhor seja sobre nós e nos faça entender um pouco mais da palavra dele. Estava lendo um pouco esses dias sobre o apartheid, sobre o período de tanto sofrimento na África, onde havia muita discriminação, racismo, os brancos dominando e subjugando os negros, né, naquele período tão difícil. E uma pessoa que surgiu naquele período, que fez diferença, Nelson Mandela, e ele passou décadas preso, lutando contra esse regime tão terrível naquele período. E então ele é solto depois de muitos anos preso, e há uma luta para que ele se tornasse, né, o presidente do país e tudo mais, o que aconteceu. E ele disse que o maior desafio dele justamente foi olhar para aqueles que estavam com ele, lutando contra aquele regime, e entenderem que eles precisavam agora, que a missão deles agora era outra. Eles passaram sofrimento, eles lutaram, eles viveram o plano, eles passaram tudo de difícil, conseguiram reverter uma situação, chegar um negro à presidência, mas agora eles tinham que lembrar que eles não poderiam fazer a mesma coisa que os brancos faziam com os negros, mas teriam que ter agora um entendimento do que seria a nova realidade da África, onde todos seriam iguais. Quando olhamos o texto da palavra, e num dia tão importante como hoje, pensar sobre a ação de Cristo em nossas vidas e o plano salvífico de Deus Pai em prol de todos nós é algo muito interessante, porque a gente percebe que o Senhor Jesus o tempo inteiro ele fez aquilo que de fato foi enviado a fazer. Ele veio, ele escolheu os seus discípulos, aqueles que iriam propagar o Evangelho. Ele veio para que fosse cumprido nele todas as coisas que o Antigo Testamento dizia. Então ele veio para treinar esses discípulos a cumprir a missão que ele tinha para todos. É interessante que a gente vai olhar justamente essa divisão no plano de Deus na vida de Jesus. Primeiro treinou, depois ele padeceu, ele sofreu. O versículo 46 fala que assim estava escrito que o Cristo havia de padecer. Ele sofreu, passou a dificuldade que precisava, ele foi levado, cordeiro, imaculado, sem pecado, para morrer, e uma morte terrível de cruz, morte no nosso lugar. E também a palavra diz que o cumprimento do Antigo Testamento estava justamente em tudo que ia acontecer, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Estamos celebrando hoje a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo. Mas é interessante que depois disso tudo, esse texto aqui, ele está escrito justamente depois que o Senhor acontece a ressurreição, ele vai com aqueles discípulos no caminho de Emaús, onde eles não enxergam a Cristo, e aqui agora ele aparece aos seus discípulos. E ele começa a lembrar a eles de tudo aquilo que de fato ele já tinha dito que ia acontecer e que os discípulos não podiam perder o entendimento do que era a missão. Na dor, no choro, na dificuldade, não podia perder o foco de tudo aquilo que ele tinha passado e vivido e que a palavra dizia sobre ele. E ele diz, o versículo 46 diz: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer,
ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. A maior dificuldade dos discípulos, e não só nós que somos discípulos do Senhor, mas em todas as histórias que nós vemos, é justamente o entendimento quando se luta em prol de algo maior e que há a vitória de todo aquele sofrimento, dor e tudo mais. A coisa mais difícil que tem agora é a mudança, a transformação do estilo de vida. Aqueles discípulos agora precisavam viver o que eles sabiam que tinha que viver. Jesus padeceu, venceu a morte para que eles vivessem para Ele, sendo discípulos dele. O desafio era de serem pequenos cristos, como a palavra cristão já diz, pequenos cristos, pessoas que se parecem com Ele, seguidores fiéis a Ele. O Senhor já tinha treinado, ensinado, levado a eles ao patamar de que eles precisavam perceber que a vida do cristão é se parecer com o seu Senhor, pregando o Evangelho às outras pessoas. Então, aqui, quando a gente celebrou a morte de Cristo na Sexta-feira Santa, e agora nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós precisamos também entender e celebrar o desafio de representar a Cristo nesse mundo. O desafio de perceber a importância que há para as nossas vidas. Viver como cristãos. Viver parecidos com Cristo. Viver falando desse Cristo para as pessoas. Então, o desafio que há é dessa nova forma de viver. Assim como o Mandela, quando teve a oportunidade de presidir e de tornar a mente daqueles que estavam ali lutando por algo, querendo, a vingança, ele queria mostrar aos corações que depois de uma vitória sobre todas as injustiças, agora precisava ter uma transformação de comportamento e serem diferentes. Jesus está trazendo isso para nós o tempo inteiro, a palavra de Deus traz isso para nós o tempo inteiro. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ter uma vida que seja diferente da que eu vivia antes de ser resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. A ressurreição traz para mim a esperança, a alegria da vida eterna, mas traz também a incumbência de ter que viver essa vida de forma diferente. De uma forma que eu viva sendo cada vez mais parecido com Cristo. De uma forma que eu viva cada vez mais falando de Cristo e propagando Cristo. Sendo um esposo bíblico, não é esposo melhor, é um esposo bíblico. Sendo um pai bíblico, não é um pai melhor, é um pai bíblico, porque nem sempre o que a gente tem de conceito de bom ou de ruim é bíblico. Sendo cada vez mais alguém que se relaciona em todos os âmbitos de forma bíblica, do jeito que o Senhor requer de nós. Um patamar diferente de vida, uma forma diferente de viver, de ser, de andar, de pensar, de falar, amar. Eu preciso ser diferente de tudo isso. Então, nessa segunda-feira, o que vem aos nossos corações diante de tudo que o Senhor fez por nós, é que nós temos que nos parecer como Jesus, amar como Ele amou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E eu tenho que cada vez mais perceber que eu preciso falar desse Jesus para as pessoas. Que esse seja o desafio, porque é isso que diz o texto da palavra. Ele padeceu, Ele ressuscitou dentre os mortos, para que pregássemos o arrependimento, para a remissão do pecado a todas as pessoas. Isso é o que Ele deixa para nós. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos viver a semelhança dEle, espelhos dEle, e também falar dEle para todas as pessoas que nós conhecemos. Siga esse desafio, tenha esse desafio na tua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Ore com a tua família, pense um pouco mais sobre isso, direcione os teus passos naquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, queridos.